Então, boa noite, pessoal. Obrigado por estarem aqui novamente nessa noite. E essa noite eu vou estar trazendo aqui a palavra hoje para vocês. Vou estar fazendo a exposição, falando um pouquinho sobre comunidade de prática e a teoria social da aprendizagem de Wenger. Tá? Acredito que o Marcos e o Cabral, de uma certa forma, ouviram o Cabral assim um pouco mais, porque ele foi cobaia no doutorado, tá no meu doutorado, mas eu vou tentar expor aqui um pouquinho, e eu acho que esse método tem tudo a ver com uma residência. Eu acho uma coisa bem prática, bem legal para isso, tá? Eu já peço desculpas porque eu estou usando a rede móvel aqui, estou usando o celular como roteador, tá? Aí eu espero que a internet segure, tá bom? Qualquer coisa, se travar ou qualquer coisa, vocês me avisem, tá? Vou fazer aqui o compartilhamento da tela e qualquer pergunta fiquem à vontade, tá bom? Pronto. Eu não sei, eu vou tentar. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Pronto, tá na tela cheia, né? Assim, a apresentação completa. Aí eu vou passando aqui, se não passar, se tiver parado, vocês dizem, professor, não está passando não, tá feito da outra vez, tá bom? Então, comunidades de prática e a teoria social da aprendizagem, né? Teoria de Wenger. Começar, aqui eu coloquei logo recapitulando, porque eu vou buscar o que eu falei na semana passada, né, na outra apresentação. A gente comentou, desculpe, que as ações coletivas, elas têm resultados mais expressivos, tá, na formação continuada ou inicial, do que as ações centradas apenas no indivíduo, tá? A gente falou isso, que o desenvolvimento profissional se dá de forma mais efetiva com ações coletivas, tá? E a aprendizagem para Lev e Wenger, ela acontece durante a relação com as pessoas e é indissociável do aspecto social. O que quer dizer? Ela está vinculada com o meio social em que ela ocorre, tá bom? Sendo a aprendizagem o fruto das ações desenvolvidas pelo sujeito na sociedade. Então, Lev e Wenger, eles comentam que a aprendizagem ocorre de acordo com as ações desenvolvidas pelas pessoas na sociedade. Então, eu vou comentar um pouquinho mais para a gente tentar entender isso. Tá passando os slides, não tá, gente? Sim. Pronto, beleza, obrigado. Então, tem os conceitos, os primeiros, né, que são falados na teoria do Wenger, que é a aprendizagem situada e a participação periférica legitimada. Então, eu vou falar um pouquinho disso. Quando a gente fala de aprendizagem situada, o nome está dizendo que é numa situação, é num local, tá? E essa participação periférica legitimada, também eu vou estar falando disso. A aprendizagem, de acordo com Lev e Wenger, ocorre no contexto em que ela se relaciona com o aprendiz e o objeto do conhecimento. Por exemplo, se eu estou sendo... Pronto, vocês aí da residência pedagógica, a aprendizagem de vocês, a aprendizagem profissional, ocorre na escola, que é onde vocês estão com um objeto de conhecimento, que é a parte da docência, tá bom? E estão lá treinando para ser professor, tá?
Então, tem essa visão aqui, que ela ocorre nesse local, tá? Pronto, se eu estou fazendo um curso de mecânica no Senai, então a aprendizagem ocorre lá, no meio dos carros, tá? Naquela escola, junto com aquela turma que está interessada em ter esse conhecimento, tá bom? Aí é isso que a gente chama de aprendizagem situada. Tem aquele local assim que é mais propício, tá? Então, Levi Wenger propondo que existe uma forma de aprendizagem ligada diretamente ao contexto de ação, a qual se configura como um aspecto da prática social. Então, de acordo com essa proposta, uma comunidade de prática seria um núcleo onde as interações entre sujeitos produziriam conhecimentos e gerariam um desenvolvimento sociocognitivo, tá? Então, o que é isso? Comunidade de prática, aqui eu vou falar uma definição já na frente, mas seria o núcleo assim principal onde a interação dos sujeitos iam produzir o conhecimento e gerar o desenvolvimento deles, tá? Em termos sociocognitivo. Aí aqui tem a proposta de uma comunidade de prática. Aí como é? É um núcleo que tem pessoas assim diferentes, com diferentes níveis de conhecimento, que estão trabalhando sobre um tema em comum, um tema que gera o interesse de todos eles, tá? Aí nesse grupo tem a posição central do coordenador, que vai ficar à frente desse projeto, tá? Vai ficar direcionando os trabalhos. Tem os participantes ativos, que são aqueles que têm uma certa experiência naquela área e conseguem conversar meio que de igual para igual com o coordenador. E tem os participantes periféricos, que são aqueles novatos que não têm muito conhecimento naquele conteúdo, mas que têm interesse e estão buscando aprender as coisas, né? Aí eles ficam lá nesse contato com isso, e eles vão aprendendo, tá? Vou dar um exemplo aqui, um exemplo de uma comunidade de prática simples, tá? Digamos que tem o Clube do Fusca, exemplo. Então, o pessoal que gosta de Fusca, aí se reúne e fica lá conversando. A peça tal, a gente pode manter uma tal lugar, o pessoal faz um trabalho muito bom, tal, como é que a gente vai fazer a adaptação da suspensão disso aqui, aquela peça que não fabrica mais, como é que a gente faz a adaptação, tal, e assim vai. Então, quem é o chefe, digamos, do clube, desse clube do Fusca, vai estar como coordenador, vai estar desenvolvendo as ações. Os participantes ativos são aqueles que já têm o seu próprio Fusca, que já tem aquela vivência, tá? Que troca experiência com os outros. E os participantes periféricos são aqueles que gostam do Fusca, podem até não ter, mas pensam em ter, mas pensam também em conhecer mais, em viver esse conjunto aí, com essa atmosfera, junto com os colegas do antigo mobilismo, tá? Que gostam disso, tá bom? E os observadores são aqueles externos que, de repente, têm uma exposição, quando os carros vão fazer um passeio, tal. Aí eu não sei se deu para entender aí essa proposta, tá bom? Então, eu falei assim, então, o exemplo do Clube do Fusca, para vocês verem que é uma coisa, pode ser informal, mas que tem muita troca de informação dentro disso. E como a pessoa tem interesse, ela vai aprendendo as coisas que ocorrem lá, tá? Pode não ser uma formação, uma coisa formal, tipo um Senai, tipo uma universidade, mas que vai ter informação, algumas coisas práticas, tudo, isso vai. E a pessoa vai aprendendo e vai se tornando mais apta para ter o seu próprio carro, no caso, o seu Fusca, se tiver interesse, ou então aquele que já tem vai conseguir cuidar melhor com a dica dos colegas mais experientes. Tá bom? Tranquilos até aqui, gente?
Tudo certo. Tudo. Pronto. Então, quando ingressa numa comunidade de prática, o participante novato ele se torna um aprendiz periférico. E no movimento denominado por Levi Wenger de participação periférica legitimada, esse aprendiz torna-se mais competente e passa a se deslocar para o centro da comunidade. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Falando da residência, tá? Residência pedagógica. Isso aqui, digamos, é o núcleo de uma escola. Tá? O coordenador, pronto, falando do Didácio. Aí o coordenador, no caso, seria o Cabral, o professor Cabral. Tá? Ele está no nível central. Os participantes ativos, digamos, são aqueles que talvez tenham um pouco mais de experiência, já são um pouco mais desenrolados. Tá? E os participantes periféricos são aqueles que talvez um pouco mais verdes ou um pouco mais tímidos, tá bom? Mas aí tem as conversas, tem a preparação dos materiais, todo mundo vai fazendo, de modo que aqueles que, a princípio, estão mais verdinhos, estão mais inseguros, eles vão pegando desenvoltura, vão pegando segurança e vão se deslocando na posição, para a posição central, tá? Então, vão deixando de ser aquele participante periférico e vai tendo uma participação efetiva tal como os outros, tá bom? Até que, depois de um certo tempo, o Cabral pode dizer, olha, a tarefa é essa daqui, vão fazendo aí vocês, tal, ele pode até estar delegando algumas coisas mais, deixar mais solto, e vocês vão ter condição de estar respondendo, tá bom? Então, quando esse participante novo se identifica com a comunidade de prática, mas ele ainda tem aqueles conhecimentos básicos sobre o tema estudado, ele estará nas margens da mesma, na região mais externa. Aí Wenger comenta que nessa trajetória entre a região externa e o centro, o aprendiz tem seus próprios conhecimentos modificados, mas não só esses, a própria identidade do aprendiz também também é transformada. Tá? Então, quando está nessa trajetória, saindo da região mais externa para a posição mais central, ele vai adquirindo conhecimentos, os conhecimentos dele vão sendo modificados, vão sendo... e a identidade dele também. A identidade, assim, o contato dele com os outros, ele vai se vendo lá. Pronto, no caso que eu falei do Clube do Fusca, o Caba vai... à medida que vai ingressando, vai trabalhando lá com os outros, ele vai criando uns hábitos típicos de quem tem carro antigo, aí vai tendo até a própria forma de falar, de se comportar, os locais que frequenta, essas coisas todas podem ser modificadas de acordo com o convívio lá com os outros. No caso da residência pedagógica, a pessoa vai se transformando em professor, vai deixando de ser aquela visão de aluno pura e vai tornando-se um professor, sendo mais responsável pelas suas próprias ações, tá? Porque vai tendo conhecimento e vai chegando às conclusões com base na própria experiência, tá bom? Aí tem tudo a ver com a residência pedagógica, como eu disse. Então, essa participação periférica legitimada, ele permite que o ingressante se envolva em atividades conjuntas com outros sujeitos. Então, como a gente está falando de uma comunidade, então são vários sujeitos que estão envolvidos. Aí, à medida que a pessoa está se envolvendo com um grupo, ela vai tendo atividade conjunta com os outros integrantes, tá? Então, alguns, no caso, especialistas da temática abordada na comunidade de prática, permitindo aos novatos acesso a histórias, aspectos sociais e modos de comportamento que são disponíveis apenas via engajamento. Então, essa questão do engajamento tem a ver com o interesse da pessoa também. Se a pessoa ela entra num grupo, mas não se permite se aprofundar nos conhecimentos, nas discussões, etc., então ela não se engaja. Se ela não se engaja, ela não vai estar produzindo conhecimento. Ela não vai estar naquele processo de migração da área externa para a interna. Isso daí depende da decisão dele, da pessoa, né, de aprender mais.
Então, se eu conheço um grupo aqui de meu interesse que tem experiência num tema tal, então, se eu acho interessante isso, de modo que eu vou pegando a experiência, eu vou trocando as ideias e eu vou ficando mais apto naquele conteúdo, tá bom? Mas agora isso daí depende da minha própria vontade, né? Do meu engajamento. Se eu tenho esse interesse, eu vou engajar para que eu possa me desenvolver, tá bom? Então, à medida que o aprendiz se inteira sobre as atividades e práticas da comunidade, ele se apropria dos conhecimentos elencados acima e passa a ser aceito como membro do grupo. Tá? Eu lembro um grupo que eu fazia parte na igreja, isso aí faz tempo, tá? Que a gente ficava responsável por fazer algumas programações que a gente chamava de sociabilidade, né? Que era de um momentos assim de estar de descontração, coisa assim. Aí sempre fazíamos uns vídeos, umas músicas, umas coisas desse tipo. E tinha lá um pessoal novinho que entrava também, que achava legal, e no começo ficava todo por fora, aí depois começava a participar das coisas, aí depois dava ideia, e depois estava no grupo lá de igual para igual, tá? Então, foi algo natural. Eles foram aprendendo aos poucos e depois tiveram lá fazendo parte de uma forma efetiva, tá bom? Então, dessa forma, ó, os sujeitos, suas práticas sociais e o mundo são compreendidos como constitutivos. Então, aí a gente está vendo aí, a proposta de Wenger fala que a aprendizagem se dá no meio dessa interação social, tá? Nesses grupos, assim, é que ocorre essa interação. Inclusive, fala que a primeira comunidade de prática que a gente faz parte é a nossa própria família. Tá? E a gente vê assim, as famílias são diferentes, mas a gente tem algumas coisas que a gente aprende na família assim, que fica clara. Tipo, os valores, os costumes, até a questão do gosto pelo determinado tipo de alimento, tal. Então, a gente vê que isso acaba sendo algo natural da vivência da pessoa, tá? Aí é o que os autores dão aqui, que é o primeiro grupo. Mas aqui mesmo, o que seria essa comunidade de prática, tá? Então, a definição aqui das últimas que eu vi do Wenger é que seria o quê? Um clube informal ou grupo de interesse especial dentro de uma organização criada com o intuito de permitir a aprendizagem coletiva estimulada através de gestão. Então, isso aqui, eu falei do Clube do Fusca, eu falei aqui da residência pedagógica, tá? E tem vários outros momentos, assim, tipo, tem os grupos de WhatsApp que são temáticos, tá? Aí, por exemplo, tem a comunidade o grupo da rua, por exemplo, tem o grupo da família, tá? Tem o grupo da igreja, aí tem o grupo das disciplinas da universidade. Então, são grupos assim informais, mas que têm um interesse comum. E existe essa troca aqui dentro desse grupo, tá? Aí sempre tem um líder e esse líder estimula aqui as trocas, tá bom? Aí aqui o comentário que eu fiz, que é a família, tá? Que é o primeiro grupo, a primeira comunidade que a gente faz parte. Gente, tô falando rápido, tá tranquilo, né? Tá bom, professor. Tá vindo, professor. Então, com base nessa proposta aqui de comunidade de prática, surge a teoria social da aprendizagem, tá? De Wenger. Essa aqui a gente falou, até pelo que a gente falou, essa aprendizagem ocorre em comunidades de prática. Então, Wenger comenta que as comunidades de prática são delimitadas por 3 dimensões interrelacionadas.
tá? Que dimensões são essas? Engajamento mútuo, empreendimento conjunto e repertório compartilhado, tá? O engajamento mútuo, ele representa a interação entre os indivíduos que leva à criação de significado compartilhado acerca de questões ou um problema, tá? Tipo, estava lembrando, por exemplo, falei de grupo de WhatsApp. Às vezes vai ter um aniversário, por exemplo, a Maria Eduarda vai fazer aniversário, tá? Aí os amigos dela criam um grupo de WhatsApp para poder organizar a festa para ela, tá? Então, tem um engajamento mútuo que todo mundo se reúne com aquele mesmo objetivo, tá bom? Aí tem um significado compartilhado, tal, e eles criam para isso, tá bom? Aí o empreendimento conjunto é o processo em que as pessoas estão envolvidas e trabalhando juntas em direção ao objetivo comum. Então, o empreendimento conjunto é a própria organização da festa, tá? Então, o engajamento mútuo é o interesse pessoal de cada um para participar desse momento. E, por fim, o repertório compartilhado, ele se refere aos recursos e jargões comuns que os membros usam para negociar significado e facilitar a aprendizagem dentro do grupo, tá? Espera aí, um momento só. Pronto. Tá, voltou aí, não foi para vocês teoria social da aprendizagem, o slide? Sim, voltou, professor. Pronto. Tá, tinha cadastrado aí todo mundo com o e-mail que colocaram na inscrição, mas não adianta, tá? Vocês se inscrevem com um e-mail e entram com outro, aí fica difícil aqui. Mas continuando, tá? Aí esse repertório compartilhado refere-se aos recursos e jargões comuns que os membros usam para negociar significado e facilitar a aprendizagem dentro do grupo. Então, às vezes tem aquela piada interna, tá? Eu lembro, por exemplo, algumas disciplinas que a gente pagou na época de graduação, que ocorreu alguma coisa dentro da aula, e a gente depois ficava fazendo piada com aquela situação. Então, foi de algo que a gente tinha vivido, tá? Eu com outros colegas, e ficou algo marcante. Assim, aí quem não fazia parte daquele grupo, quando a gente fazia essa piada, fazia esse comentário, a pessoa não entendia, tá? Mas isso aí era algo para aquele grupo. Aí é isso que eu estou comentando, tá? Aí tem esse repertório, é isso, tá? A forma como a pessoa fala, etc. Às vezes até os significados das coisas que tem uma visão própria dentro do próprio grupo, tá? Então, esse conceito de aprendizagem situada, tá? Ficou explícito que a aprendizagem é o resultado da participação em comunidades de prática. Wenger propôs a teoria social da aprendizagem, na qual o engajamento em práticas sociais é concebido como processo fundamental para a aprendizagem. E, para ele, essa teoria constitui um conjunto analítico e quadro conceitual, nos quais são estabelecidos os princípios gerais para entender, permitir ou incentivar a aprendizagem. Eu falei, essa aprendizagem situada é no local em que ocorre a relação, a interação entre o objeto e o aprendiz, tá bom? Aí pode ser, por exemplo, a escola, pode ser o curso, pode ser a oficina, tá? É o local onde tem essa interação aí mais forte entre o objeto, a coisa que está sendo desenvolvida, tá? E o aprendiz, quem está participando desse grupo. Então, de uma forma geral, a teoria social da aprendizagem ela tem esses dois eixos, tá? O eixo
vertical, ele tem as teorias de estrutura social, tá? E as teorias de experiência situada. Então, está um contrapondo o outro, tá? Aí tem a experiência situada, é a da vivência da pessoa, e a estrutura social é do meio, né? O material, o que é socialmente esperado, tá? E no eixo horizontal tem as teorias de prática e as teorias de identidade. Então, prática tem a ver com a vivência, com a forma como a pessoa aplica as coisas, e a identidade, como a pessoa se vê dentro desse conteúdo que tem sido trabalhado, tá? Dentro dessa temática que tem sido abordada, tá? Então, tentando sobre outros eixos teóricos, com destaques para a teoria de prática, de estrutura social, de identidade e de experiência situada. Aí a aprendizagem está na posição central, como a gente pode ver aqui. Teoria social da aprendizagem fica aqui nessa parte central e ela vai ser alimentada por essas teorias aqui, a de estrutura social, identidade, experiência situada e teorias de prática. Tá? O eixo vertical é o eixo central e expõe a tensão entre as teorias de estrutura social e as teorias pautadas na vivência. O eixo horizontal, por sua vez, é o mediador entre os polos tratados mais diretamente nessa teoria do Wenger. Tá? E eu vou falar aqui rapidinho uma dessas 4 teorias, fazer um breve resumo. Tá? Essas teorias da estrutura social, elas dizem respeito às instituições, regras e normas. Tá? A gente está falando de estrutura social, falando de sociedade, então, na sociedade existem as instituições, as regras e as normas. Elas utilizam as estruturas de padrão social para fundamentar as suas explicações e possuem a tendência de visualizar a ação apenas como uma simples realização dessas estruturas em circunstâncias específicas. Aí, então, ela acaba sendo uma visão mais simplista, tá? Ela visualiza a ação apenas como uma simples realização dessas estruturas em circunstâncias específicas. Tá? Como é que a pessoa deve se portar nesse caso? O que é socialmente esperado, etc. No sentido oposto, estão as teorias de experiência situada, cujos focos são as escolhas e as interações cotidianas, bem como a relação com o ambiente. Isso daí é próprio de cada pessoa. A estrutura social, no caso, seria uma única para todos, e essa teoria de experiência situada seria a visão, a vivência que cada um tem nessa sociedade, tá? A leitura que cada um faz, tá bom? Já essa questão da teoria de prática, elas relacionam a produção e a reprodução de formas específicas de engajamento com o mundo. Então, colocam em papel de destaque as atividades rotineiras, e essas devem estar centradas nos sistemas sociais, onde as atividades, relações mútuas e leituras do mundo são coordenadas e organizadas por grupo. Tá? Então, aqui, relaciona a produção e reprodução com formas específicas de engajamento com o mundo. Então, de acordo com o envolvimento que as pessoas têm, elas vão praticar de determinada forma, tá? E elas vão destacar as atividades rotineiras, mas que devem estar centradas nos sistemas sociais, tá bom? Já as teorias de identidade é como a pessoa se vê, tá? Abordam os processos de inserção e identificação com os grupos socialmente reconhecidos e reconhecíveis na sociedade, bem como a autoidentificação, tá? Wenger comenta que essas teorias elas se relacionam à formação da pessoa na sociedade, à interpretação cultural do corpo e às identificações como membros de comunidades, tá? Então,
Por exemplo, eu conheço que dá para a gente perceber o indivíduo que é, sei lá, que é punk pelo moicano, pelos spikes, né, a pulseira de prego, pela aquela calça jeans colada, coturno, calça rasgada, etc. Então, a pessoa se identifica, se mostra como membro daquele grupo, tá? O estilo, tá bom? Aí é a forma como ela se vê, como ela se identifica, como ela fez para ingressar naquele grupo, tá? E mostra-se membro do grupo específico, tá? Então, aqui eu já estou caminhando para o final, tá bom? Embasado nessas teorias, Wenger desenvolve a compreensão de aprendizagem como participação social. Então, tudo que a gente falou aqui em termos de aprendizagem tem a ver com essa participação social, com essa interação com as outras pessoas, com o meio em que vive, tá? Aí ele vê as pessoas como integrantes ativas de comunidades sociais, nas quais constrói identidade como forma de ação e de pertencimento, tá? Elas agem nas comunidades e, assim, essa questão do pertencimento, ela se vê como membro daquele grupo, tá? E contribui para definir quem são e o que fazem, tá bom? Ah, pronto. É comum a gente ver, por exemplo, pessoas que têm um certo interesse, tá? E acaba falando, fica gente conversando parecido, tá? Umas conversas parecidas, uns termos iguais, às vezes até a forma de falar semelhante, tá? Porque mostra aí uma forma de demonstrar o pertencimento como algo natural da vivência dela naquele grupo, tá? Então, Valéria aqui dos Santos comenta que ainda este é o ponto de partida para Wenger construir a sua teoria, partindo de 4 premissas. Aí, a Valéria foi bem feliz aqui nesse comentário, porque eu acho que ficou de uma forma geral bem simples, tá? Aí, primeiro, as 4 premissas que ela levantou, tá? O fato de sermos seres humanos é um aspecto central da aprendizagem. O conhecimento é uma questão de competência em relação aos empreendimentos valorizados socialmente, tá? Conhecer depende de ativo engajamento no mundo e em seus empreendimentos. Aí está vendo a questão do engajamento. Para conhecer, precisa engajar-se no mundo, tá? Para que possa entender as coisas. E os significados atribuídos às experiências das pessoas em seu engajamento no mundo são o que, no limite, o aprendiz produz. Olha, aí eu, lendo um pouquinho sobre a teoria de Wenger, eu pensei na sala de aula. Olha, se o professor está dando aula, o aluno não se engaja, não tem aquele interesse, o aluno aprende? Não. Então, quando a gente faz a atividade que o aluno não participa, que o aluno fica por fora, o aluno não vai entender, não vai aprender as coisas. Agora, se eu consigo fazer uma atividade que o aluno vê sentido, que o aluno interage, que o aluno participa, então é muito mais simples ele aprender. Estão entendendo o que eu estou falando? Cabral, o Sim, Antônio Marcos. professor. Sim, estão sim. Quando a gente está na sala de aula e aquele aluno fica distante, essas coisas, a gente espera que esse aluno aprenda? É meio difícil, né? Demais. Pois é, mas no momento que a gente consegue fazer alguma coisa que o aluno participa, que o aluno interage, tal, é mais provável que tenha essa aprendizagem ou não? Sim, sim. Pois é. Aí até o interesse dele
demonstra isso. E assim, não tem assunto que é mais difícil que dá mais trabalho do aluno aprender. Mas se o aluno fica distante, é que vai ficar pior mesmo para aprender, tá bom? No momento que o aluno começa a interagir, começa a se envolver, a querer trocar ideia, essas coisas assim, o aprendizado vai ficar muito mais fácil para ele, vai tornar-se algo mais natural. Mas se o cara fica distante, conversa paralela, no celular, não sei o que, não é, a gente não espera que ele aprenda, tá? Aí aqui é os pressupostos aqui, é bem isso, tá? E eu acho que de uma forma geral a gente consegue ver isso aí, claro, no dia a dia da gente. Quem está na escola vê isso, tá? Eu vejo, acho legal, por exemplo, quem está trabalhando com as oficinas assim, preparar para as Olimpíadas, né, no caso. Quem está participando dessa preparação para as Olimpíadas, isso aí é porque tem interesse. E essas pessoas, assim, eu tenho certeza que essas aulas esses momentos são diferenciados, porque o aluno não é forçado a participar, vai quem quer, tem um horário alternativo, tal. Então, quem está participando disso é porque realmente tem interesse. E eu tenho certeza que é diferente esse momento. Dar aula para quem quer, que tem interesse, tal. Eu acho que flui bem bacana. Tá? Me corrijam aí se eu estiver errado. Então, aqui, eu acho que é. Deixa eu ver. Pronto. Aí, aqui a gente tem a teoria social da aprendizagem, constituída através da união de 4 componentes: prática, comunidade, identidade e significado. Tá? O que seria comunidade? São as configurações sociais em que os nossos planos são definidos e nossa participação é reconhecida como competência. A prática: recursos históricos e sociais compartilhados, estruturas e perspectivas que podem sustentar o engajamento mútuo em ação. Significado: habilidade de experimentar a vida e o mundo com aspectos significativos. E a identidade, que é como a aprendizagem muda quem somos e cria histórias pessoais de se transformar no contexto das comunidades, tá? Então, eu tentei fazer uma figura aqui para mostrar isso. Rapaz, eu achei o máximo isso, viu? Foi uma superação para mim. Então, ó, eu coloquei aqui. Vocês estão conseguindo ver a figura? Sim, professor. Pronto. Então, ó, deixa eu diminuir aqui para mostrar ela toda. Então, aqui, ó, a aprendizagem e os 4 eixos que ele citou: comunidade, significado, identidade e prática, tá? Aí eu vou aumentar aqui um pouquinho para a gente ver, tá? Aqui, ó, aprendizagem como comunidade, quando tem o eixo da comunidade, aí aqui é uma aprendizagem como pertencimento, tá? Você faz parte daquele grupo, tá? E você aprende como membro daquele grupo. Aí, para isso, tem três itens distintos, tá? Que precisa o engajamento mútuo, tá? Que é aquela coisa do envolvimento de todo mundo que está no grupo, tá? Então, o pessoal daquele determinado grupo temático, eles estão envolvidos com determinada coisa, então vai havendo essa troca aqui. Projeto em conjunto é o que o pessoal vai desenvolvendo, tá? Ah, nós somos o grupo aqui do... Ah, vamos fazer o grupo
de confecção de experimento, tá? Beleza, o nosso grupo é disso. Bora, cada um vai pensando numa coisa. Eu vou trabalhando com papete, eu vou trabalhando com MDF, e o outro aqui vai trabalhando com simulador. Pronto, e Arduino. Beleza. Então, todo mundo está trabalhando, está trocando a ideia. Então, vamos pensar em fazer uma amostra, uma feira de ciências aqui na escola tal. Então, aí é o projeto em conjunto, todo mundo em busca disso, tá? E esse repertório compartilhado é a camaradagem mesmo, as piadas internas, questão do dia a dia mesmo, que acaba criando isso. A pessoa vai convivendo, aí vai tendo umas ideias, vai tendo umas vivências em comuns, tá? Aí esse aqui é o primeiro eixo, que é a comunidade, a aprendizagem como pertencimento, tá? Segundo eixo aqui, desculpe, é a aprendizagem tem a questão da aprendizagem ligada à identidade, tá? Identidade aqui é aprendizagem como tornar-se, aí é como a pessoa se vê, tá? Eu faço parte desse grupo, então eu me vejo como um físico experimental, tá? Então eu estou me tornando essa pessoa que está desenvolvendo os experimentos, essas coisas, e aqui eu estou me preparando para ser um professor melhor e criar meu próprio material didático. Beleza, massa. Isso aí é a forma como você se vê, tá? Aprendizagem aqui ligada ao significado. Como assim? Aprendizagem como experimentação. Essa experimentação é da experiência da pessoa, tá? O significado que ela tira disso. Olha, essa minha vivência aqui, o que é que aconteceu? Como é que eu vejo isso? E nessa área aqui do significado, tem 2 itens: participação e reificação. Participação é o fato de estar interagindo num grupo, de estar fazendo parte desse grupo, tá? E isso gera um significado em si. E a reificação é algo palpável daquele grupo. Por exemplo, o resultado aqui do grupo que eu fazia parte foram a confecção desses experimentos. Então, é um objeto palpável, mas, além disso, pode ser uma determinada prática, um roteiro, alguma coisa assim, tá? Um resultado concreto daquilo que ocorreu, tá? Então, participação é o próprio fato de estar presente no grupo, de estar interagindo, e a reificação é o produto, o resultado dessa reunião, tá? O que gerou esse grupo. E aqui, fechando, a aprendizagem como prática, tá? Que é a aprendizagem como ação. Aí tem a questão da interação no grupo e tem a ação própria da pessoa, tá? A prática, isso daí tem a ver com a vivência que a pessoa já traz e o significado, tudo que ela traz de si, tá? Então, tudo isso aqui, ó, deixa eu voltar aqui, pronto. A aprendizagem vai estar ligada a esses eixos aqui: comunidade, significado, identidade e prática, tá? Aí eu voltando aqui, ó. Então, essa comunidade, só recapitulando, são as configurações sociais e os planos são definidos e reconhecida como competência, é aquele grupo que a gente faz parte. A prática, recursos históricos e sociais compartilhados, estruturas e perspectivas que podem sustentar o engajamento mútuo em ação. Significado, de experimentar a vida e o mundo com aspectos significativos. E a identidade é como a aprendizagem muda quem somos e cria histórias pessoais de se transformar no contexto das comunidades, tá? Então, ó,
concluindo, aqui tentar deixar de uma forma simples. Fiz um resuminho aqui bem simples, tá? Pelo menos eu acho. A teoria social da aprendizagem pressupõe que a aprendizagem ocorre em atividades sociais, essencialmente em comunidades de prática, tá? Isso implica o quanto que as interações sociais e os grupos de interesse favorecem essa atividade, tá? Interação social, falando realmente de contato com pessoas em grupos, tá? E os grupos com interesse comum. Ah, eu tenho interesse nesse assunto, então eu vou fazer parte desse grupo aqui. Então o grupo vai trocando a ideia e a partir daí a pessoa vai se desenvolvendo naquele conteúdo, tá? A aprendizagem é única em cada indivíduo, pois além das interações sociais, esta é alicerçada na sua própria visão de mundo e na forma como o indivíduo se reconhece. Então, dentro de um mesmo grupo, tá? A aprendizagem pode ocorrer diferente para cada um dos seus integrantes, porque tem as outras vivências que a pessoa tem e isso vai traduzir ou retraduzir de forma distinta para cada um, tá? Convém salientar que a aprendizagem é situada, ou seja, a aprendizagem ocorre preferencialmente em locais próprios para esse fim, conforme as comunidades de prática que o indivíduo participe, tá? E para aprender, o indivíduo necessita se envolver, denotando o papel da decisão pessoal em aprender o tema do seu interesse. O movimento ocorre naturalmente, conforme a vivência desta pessoa nessa comunidade, tá? Então, eu entro num grupo que eu tenho interesse, mas a princípio eu não sei nada daquele conteúdo, mas à medida que eu vou interagindo com as pessoas mais sabidas, mais experientes que eu naquele conteúdo, eu vou me aprimorando e no final das contas eu vou estar sabendo tanto quanto, tá? Pode ser, eu vou naquele membro mais externo indo na direção do centro, tá? E aqui algumas referências que a gente colocou, tá? Aqui tem 3 do Wenger. E é isso. Obrigado. Gente, deu para entender alguma coisa? Deu para revisar, professor, no meu caso. Sim, professor. Pronto. Eu tinha apresentado isso aqui pro Marcos outro dia, aí ficou meio complexo. Eu acho que agora deixei um pouco mais didático, não foi, Marcos? Clareou bastante. Muito boa a apresentação. Pronto, muito obrigado. Então, o negócio que é interessante a gente ver é aqui, é a questão da presença de grupos de interesse e do papel do interesse mesmo da pessoa, do engajamento dela para que ela possa aprender. Então, se eu não interajo, não tenho esse interesse, então realmente vai ser difícil eu aprender. Eu sei, isso daí é a proposta de Wenger, tá? Sei que pode ter pessoa que diz assim, mas eu costumo aprender estudando sozinho, tá bom? Eu sento só, beleza. Pode ocorrer a aprendizagem assim. Agora, Wenger, ele comenta que facilita a aprendizagem no contato, tá? Aí tem várias metodologias ativas, por exemplo, que abordam isso. A instrução por pares, trabalho em grupo, tá? Aí algumas coisas nesse sentido, assim, que a gente vê que favorece esse aprendizado, tá bom?
E agora eu pergunto, eu não sei se tem, deixa eu dar uma olhada no chat. Pronto. O, ficou um fluxograma, não foi, Cabral, ali? Mas eu acho que deu para ilustrar direitinho a proposta. Essa teoria e a nova BNCC, eu acho que também tem tudo a ver, Cabral, porque a BNCC fala muito da interação, aí da empatia, tal. Então, eu acho que tem tudo a ver assim com essas demandas atuais, tá? Que é incentivando mesmo a questão do trabalho em grupo, a questão de tomar de decisão, a interação, o convívio, como eles chamam, convívio republicano e harmonioso, tá? Com pessoas de diferentes opiniões, tal, mas com um objetivo comum, né? Normalmente tem os trabalhos em grupo, tem um tema, alguma coisa assim, e você vai desenvolver junto com os colegas. Então, aí essa questão aí eu acho que tem tudo a ver, tá? E assim, eu acho interessante a tua pergunta, Cabral, porque eu acho que daí já mostra como casa, tá? Pode falar, Cabral. Não sei se eu respondi alguma coisa. Eu acho. Boa noite, pessoal. Eu acho que tem a ver com aquela parte de trilhas, né? Não sei como é que tá lá no colégio da polícia. Acho que o Marcos não tá com o segundo ano, se eu não me engano. Acho que é só o primeiro e terceiro ano. Sim, tô não. Não tá, né? Não. Mas pela fala aí, eu acho que se encaixa um pouco com essa questão das trilhas, né? Mas aí tem como é que eu posso dizer, né? Os detalhes, né? Por exemplo, para ter A pelo trilha aí é as escolhas, né, dos itinerários aí que a pessoa vai escolher. Ah, eu vou seguir a parte de humanas. Exato. Né? Uhum. Então, lá no Didace tem a que é de ciência da natureza, né? E é para ter outra. É específica, né? E a outra que eu me esqueci o nome agora. Mas só que, teoricamente, o pessoal teria que escolher uma. Espera só um minuto. Não, Pronto. pois é. Tipo, Oi. o pessoal tem que escolher uma, né, específica, ou ficar com a outra que não é específica. Né? Integrada. Exato, pronto, obrigado. E aí ele teria que ficar nessa opção, os horários e tudo. Só que no Didático, pelo menos no momento, todo mundo está fazendo tudo. Não sei se também está com o Marcos está com esse problema, né? Com o pessoal de lá, a gente está com problema com relação aos horários que o sistema não está aceitando. É porque no mesmo horário é para ter dois professores teoricamente, naquela mesma sala, ofertando, né, as duas trilhas que tiver, no caso, sendo ofertada, né? E lá está com uns probleminha. E mesmo assim, ainda tem outra questão de todo mundo está trabalhando, né? Então, o aluno ele está tendo acesso às duas. E aí, às vezes, eu percebo, né, que eu estou com filho, eu estou com criança, o pessoal fica tão engajado. A gente percebe que alguns se engajam e outros não, né? É um tanto complexo, mas eu acho que se encaixa bem, né? Analisando. Não, pois é, aí, Cabral, aí é interessante que você está falando. Aí, se a pessoa vai escolher de acordo com a afinidade, então ela tende a se desenvolver melhor. Ah, eu estou escolhendo aqui porque eu gosto mais disso. Então, aí eu acho que vai ser uma escolha que vai fazer com que a pessoa se envolva mais diretamente, consiga meio que mergulhar de cabeça, por assim dizer, e ela com isso tende a se desenvolver mais, tá? Porque a escolha foi feita por ela de acordo com o interesse dela.
Então, aquelas disciplinas daquela área que ela tem maior dificuldade, que ela não gosta, ela não vai ver tanto. Então, vai ficar mais fácil para ela, tá? Eu acho que tende a facilitar, pelo menos no papel, né? Tende a facilitar. Realmente aí no papel, e até assim, porque muitos não tiveram o entendimento direito, né? Assim, conversando com o pessoal do Maranhão, professores do Maranhão, disseram que lá durante o ano passado houve todo um processo, né? Teve roda de conversa, teve apresentação, reunião, essas coisas assim com os alunos, para eles entenderem o que seria trabalhado nesse ano, né? Enquanto alunos do primeiro ano e o que faria no segundo ano. Aqui no Piauí, eu não observei isso, não. Pelo menos lá no didático, não sei se lá no Colégio da Polícia teve. Assim, foi algo muito singelo, e aí os alunos acabaram escolhendo saúde e tecnologia, com aquela questão dos cursos de saúde e tudo, só que muitos ou não sabiam, ou não perceberam, ou não se atentaram que teria a ver. Pois é, realmente não teve nada, né? E que tinha física, tinha química. E aí vem o problema, que a maioria dos alunos, né, principalmente aqueles que acabam nem tentando, né, aprender nada, eles têm mais problema até com a matemática, né, ou com a parte do português, no quesito de interpretação, do que na física em si. E aí, na hora que vê um cálculo, ele se fecha, né? Como fala o pessoal lá, os alunos, o pessoal da residência acha graça ali, porque o aluno tem que abrir o coração para a física, em que ele vê se facilita, né? Mas aí já é outra discussão, na verdade, né? É uma discussão enorme. Mas mais uma opção para a gente poder trabalhar. Aí, só por fim, o Marcos Patrício vai mexer com alguma coisa nesse sentido? E joga para BNCC, ou ensino médio, ou é só fundamental mesmo? Só fundamental, professor. A gente vai fazer aquela aplicação da sequência didática para o nono ano de ótica geométrica, só fundamental. E o teórico é o Wenger. Ok. Procura fazer atividade aí para os meninos interagirem entre si, para ir criando esses interesses, essa participação coletiva, essas coisas assim. Mas já fica para o próximo já um outro orientando aí para mexer com essa parte da BNCC. A gente não sabe, né? Até a gente vai ficar o do ensino médio aí, mas já é de alguma forma ou outra, já é uma possibilidade, né? Uhum. Pois é, a gente vai estudando, vai vendo algumas outras possibilidades, tá? E vamos fazendo teste, né, que a gente tá aprendendo também aqui. Vai se adequando, se ajustando isso. Até uma dificuldade grande que a gente teve é questão dessa proposta do Wenger na área da própria física, de ciências, que a gente vê mais isso na área de administração, etc. Então, tem uma dificuldade, às vezes, da gente até entender os conceitos de uma forma mais clara, porque são coisas, às vezes, mais solidificadas em tintas, tá bom? Mas eu acho que tem uma aplicabilidade boa, bem legal aí na área da física também. E pelo que a gente falou, também tem tudo a ver com residência pedagógica, com o dia a dia que vocês têm na escola, tá? Eu acho que dá para a gente estar pensando um pouquinho nisso aí também, tá bom? Então, gente, é isso. Vocês estão em silêncio. Espero. Aqui realmente não trouxe nada definitivo aqui para vocês, mas é interessante a gente ver, ter uma outra visão teórica, tá? Ver como é que uma visão assim de como a pessoa produz o conhecimento. Isso daí pode facilitar, pode nos dar
algum indício de como a gente pode estar atuando na sala de aula, tá? Essas visões assim, elas podem direcionar a nossa ação na sala de aula também. E eu espero, de uma certa forma, que a gente tenha dado um norte para vocês, tá? Então, gente. Oi, Cabral. Não, sim, conseguiu alcançar o objetivo. Ótimo. Então, quero agradecer aqui a vocês por estarem... Sobre amanhã. Como é que é a oficina? Amanhã tá certo as 2 oficinas. O pessoal do Didático vai apresentar 2 oficinas amanhã, tá? 8 da noite também. Tá bom? E a gente depois vai definir como é que os demais grupos das outras escolas vão fazer isso também. E eu vou avisando pelo SIGA, tá bom? O Cabral depois me diz direitinho a temática, os apresentadores, que eu vou mandar. Eu vou já lhe mandar mensagem, já. Pronto. A gente vai falar aqui depois, o pessoal sair, só pra gente... Tá. Se o pessoal do Didático também quiser ficar para conversar, pode ser até melhor, não? Pode ser. Então, gente, valeu, boa noite.